esse culto que nós juntos prestaremos ao nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode já fechar os seus olhos aonde você estiver, curvar a sua cabeça, ainda que tenhamos uma distância, mas sabemos que estamos diante de um mesmo Deus que está em todos os lugares. Nós podemos buscar pela face do Altíssimo e encontrar, porque a si mesmo Ele se revela a nós por meio da sua palavra, por meio do seu Filho e também através da sua santa e gloriosa presença. Em qualquer lugar onde nós buscamos, nós encontramos o nosso Rei. Pai, nós queremos agradecer o Senhor por essa manhã. Obrigado, Jesus, porque temos no nosso coração motivos para engrandecer o teu santo nome e bendizer o Senhor. O Senhor é o autor da nossa fé, o consumador dela também. Em Ti nós temos a vida eterna, o perdão dos pecados, somos redimidos e justificados. Senhor, o nosso nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar esse nome. Por isso nós levantamos esse nome que escreveu o nosso nome sobre todo nome, o nome de Jesus, no qual clamamos e sejamos nós salvos por clamar por esse nome. Confessamos como Senhor da nossa vida, declaramos com o nosso coração, Deus, que Tu és Senhor. Toma o Teu lugar entre nós, Senhor, que nesta manhã muitos que já estão aqui assistindo, celebrando, possam ser renovados pela Sua presença, tocados pelo Teu Santo Espírito, alcançados pelo poder transformador da presença do Senhor, Pai. Nós tributamos os louvores a Ti, nós entregamos o culto ao Senhor, dedicamos ao Senhor, Pai. Fazemos o Teu santo nome grande mais uma vez. Por isso receba a nossa adoração, receba as nossas orações, que ela suba diante do Senhor, das Tuas narinas, como aroma suave, Jesus. Bendizemos a Ti, hoje, sempre e para sempre. E você diz daí, amém, graças a Deus. Vamos adorar aquele que vive e reina, aleluia. Aleluia, aleluia. Foi para isso que nós nascemos, para louvar e bendizer esse Deus Todo-Poderoso, para glorificá-lo, aquele que é digno e santo e único de receber toda honra e toda glória. Jesus, nós estamos aqui em Sua presença, nós estamos aqui graças ao Senhor, por causa da Sua morte e da Sua entrega, e nós só conseguimos Te adorar. Aleluia, aleluia. Nascemos para isso. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Seu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia. Mais vale o dia dos Seus atos do que mil em qualquer outro lugar. Sua presença é maravilhosa, Jesus. Aleluia. Jesus, em Tua presença,
reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, Jesus. Estamos nós aqui só pra te adorar. Não tem nada melhor. E fazer seu nome, só o seu nome é grande, Jesus. Não é o nosso nome, não é o nome da nossa igreja, é só o seu nome, Jesus. Toda honra, toda glória a ti, Jesus. Único digno de receber toda honra e toda glória. Aleluia. Foi para isso que nós somos criados, unicamente para adorá-lo. Você pode celebrar ao Senhor porque Ele te deu vida. Deu vida e nós nascemos para isso, para adorar esse Deus que é tão maravilhoso. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus. Nascemos para te adorar, Senhor. Aleluia. Pelas montanhas que revela o Deus real, uma canção que surge em meio aos vales, oferta de oração, pois tu és Deus, o Deus da criação. Anseia ao teu lado estar, e de onde estou, meu coração se eleva. Nasci pra te adorar. Obrigado, Jesus, por sua causa, Jesus. Maravilhados, a face
levantamos, pelo sangue a redenção. E como farei pra dar-te toda honra, me prostrarei diante do eu sou. Pois tu és Deus, o Deus da criação. O mundo anseia ao teu lado estar. De onde estou, meu coração se eleva. Nasci pra te adorar. Pois tu és Deus, Deus da criação. O mundo anseia ao teu lado estar. E de onde estou, meu coração se eleva. Nasci pra te ouço teu sussurro a me chamar a um profundo lugar. E a mesma voz de quem andou por sobre as águas me diz: vem beber e saciar. No silêncio, ouça o teu sussurro te chamar a um profundo lugar. A mesma voz de quem andou por sobre as águas te diz: vem beber. Ele te chama, te diz: vem beber e saciar. Anseia ao teu lado estar. E de onde estou, meu coração se eleva. Nasci pra te adorar. Pois tu és Deus, Deus da criação. O mundo anseia ao teu lado está. De onde estou, meu coração se eleva. Nasci pra te adorar. Te adorar, eu digo. Que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Aleluia. Nascemos pra te adorar. Em espírito e em verdade te adoramos, te
te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nome, ó Rei Jesus. Teu prazer é te louvar, teu prazer é estar nos atos do Senhor. Teu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amor flui neste lugar. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei, mesmo que as nossas vozes falhem, mesmo que tudo falhe em nós, esse mundo externo, nós nascemos para te adorar, Senhor. Mesmo que a nossa voz ela falhe em alguns momentos, ó Pai, mas o nosso espírito te adora, a nossa alma te adora, a nossa vida é uma expressão de louvor ao Senhor. Nós nascemos para isso, porque é muito bom estar na sua casa, Senhor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. Flui o amor, amor que cura, amor que restaura, amor que transforma, amor que limpa, que lava, que nos purifica, amor que nos resgatou. Foi o teu amor, foi o teu amor. Aleluia. Feche os seus olhos por um instante. Você que está aí conectado, Pai, para te adorar foi que nós nascemos. Esse é o propósito principal da nossa existência. Por isso nós viemos a este mundo com um propósito de te adorar em espírito e em verdade,
glorificar o Senhor para sempre, gozar e desfrutar daquilo que o Senhor é, dos teus atributos comunicáveis, ter a certeza de que nós temos um Deus presente, um socorro bem presente nas horas de tribulações. O Senhor é o Emanuel, aquele que é conosco. O Senhor está bem perto, nos socorre. As tuas mãos não estão encolhidas, os teus ouvidos não estão tapados com comichões, não. O Senhor é um Deus forte, soberano, que não tem adversário à sua altura. Por isso nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o Senhor na beleza da sua santidade, ó Santíssima Trindade. Receba, Senhor, o teu louvor, receba a tua honra, receba a tua glória, pelos séculos dos séculos. Assim nós iniciamos essa manhã, bendizendo o nome do Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Você pode bendizer a Ele? Você pode exaltar o nome de Jesus para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Deus seja louvado. Meus irmãos, bom dia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem está chegando aí agora, já aproveito para poder te encorajar a compartilhar esse link, este culto. Nós temos todos os dias 3 cultos transmitidos diariamente. De segunda a sexta-feira, nós temos pela manhã, 9 da manhã. Nós temos às 15 horas e nós temos também às 19h30. Eu sou um dos pastores desta igreja. Esta também é a sua igreja. Se ainda não é, pode ser também. E para isso você precisa se conectar. Eu me chamo Tiago Diniz. Você é muito bem-vindo. Todos os dias nós estamos aqui juntos para prestarmos um culto ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então compartilhe este culto também com outras pessoas. Aproveite aí para ativar o sininho do canal do YouTube da nossa igreja, lagoinha.com. Já te encorajo para você também ficar sintonizado na Rádio Super 100.5. Fique ligado, uma programação também diária para abençoar você, a sua casa, para que você passe o seu dia exaltando também o nome de Jesus Cristo. As nossas redes sociais, no Instagram, Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha. Você também pode seguir a gente no nosso Facebook também, Igreja Batista da Lagoinha. E você acompanha as programações. Nós temos um site pensando para poder também ser bênção na sua vida. A agenda diária está também no site. As lições de GCs, os cursos, tudo isso pelo site da nossa igreja. Você coloca Lagoinha Matriz ali e você pode acompanhar toda a programação, fazer as suas inscrições de cada um dos eventos que nós temos e programações. Irmão, para que isso tudo? Para poder abençoar você, meu irmão. Para poder abençoar você também, minha irmã. Nós não cansamos de falar daquilo que vimos e ouvimos e cremos. Amém? Então abra comigo rapidamente na segunda carta, no segundo livro de Samuel, no capítulo 24, um texto que me marca muito, especialmente hoje. Segundo Samuel, capítulo 24, a partir do verso 18, nós continuaremos a honrar o Senhor, também por meio dos nossos recursos, os dízimos e também as ofertas. E aqui tem uma passagem linda, e que nós precisamos ser edificados com essa passagem. O juiz e profeta Samuel, escrevendo o segundo livro, ele diz assim: naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e disse: vai e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Verso 19. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor, tudo em maiúsculo, Yahvé ou Yahweh, lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem a este teu servo? Isso é, Araúna dizendo a Davi:
para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Davi foi a este rei Araúna, ele mesmo foi comprar as ofertas que ele faria ao Senhor, e este rei Araúna ficou impactado com essa ação de Davi. Ele estava sobre uma palavra. Olha só o verso 22. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o bem que quiser. Aqui estão os bois para o holocausto. Ele daria a Davi o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Ou seja, está tudo pronto, Davi, eu estou te dando para você oferecer. Tudo isso, ó rei Araúna, ofereceu ao rei Davi. Olha só o verso seguinte: e acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Verso 24 está a lição. Porém, o rei Davi disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que nada me custe. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou o holocausto e as ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Irmão, que texto maravilhoso. Davi não permitiu receber a oferta e apenas transmiti-la ao Senhor. Não custou nada para Davi receber aquilo do rei. E era legítimo isso. Porque Davi era o rei, ele havia conquistado essa terra dos jebuseus. Ele poderia oferecer porque ele conquistou, mas ele decidiu comprar para poder oferecer ao Senhor algo que custasse a ele. Ele não queria dar uma oferta qualquer ao seu Deus. Irmãos, como é precioso a gente entender que o princípio do dízimo e da oferta não pode ser no nosso coração uma dor, mas por voluntária entrega. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Irmão, como é maravilhoso oferecermos algo que nos custe e mesmo assim com prazer de oferecer ao Senhor. Deus não precisa do nosso ouro e da nossa prata, e você sabe bem disso. Mas não é porque Ele não precisa que Ele não estabeleça um princípio. Nós é que precisamos, e quando damos nós dizemos para Deus: eu preciso muito mais do Senhor do que aquilo que eu possuo, porque o Senhor já é a minha herança. Você pode entregar nessa manhã algo que realmente te custe ao Senhor. Faça com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Está aparecendo os dados bancários da nossa igreja. Você pode fazer por meio do QR Code. Isso tudo é para facilitar a sua vida, meu irmão. Os dados bancários, transferência, TED, DOC, e também pela chave Pix, que é o nosso CNPJ da nossa igreja. Ou você que está presente pode também entregar por meio das salvas, através da nossa diaconisa nessa manhã, enquanto mais uma vez cantamos ao Senhor uma canção a Ele. Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Os que esperam em Ti, Senhor, como águias voarão. Os que esperam em Ti, Senhor, confundidos não serão. Multiplica as forças, alcançado, e renova os que não têm vigor. Não temerão os que esperam nele. Torre forte é o nome do Senhor. Te adoro, Deus, e de toda a terra, Jesus.
Glória a Deus. Deus seja louvado. Você pode estender a sua mão para cá? Aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Estende a sua mão para cá. Vamos orar. Pai, nós apresentamos ao Senhor os nossos recursos e entregamos diante da sua presença. Está aqui os dízimos, as ofertas. Pedimos para que o Senhor continue prosperando o trabalho das mãos daquele que entregou. Aqueles que por algum motivo também não entregaram nesta oportunidade, mas têm um coração generoso, oramos também por portas abertas de emprego, trabalhos, contratos, negócios, vendas sendo feitas, negócios sendo fechados. Deus, eu tenho certeza que esta vida que semeou ainda aqui com lágrimas, voltará colhendo os seus feixes. Assim nós abençoamos também os administradores dessas sementes. Dê graça e sabedoria, temor e tremor diante daquilo que eles farão, Senhor, para a glória do seu nome, através destes recursos. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diz amém. Glória a Deus. Maravilha. Abra comigo Atos dos Apóstolos. Queria aqui já aproveitar e mandar um beijão para o pastor Rafa Valente. Ele está em viagem matrimonial. Uma segunda lua de mel. Irmão, é de Deus, né? Pastor Rafa tem nos servido aqui com tanto amor. Tem sido um canal de bênção, uma resposta de Deus para a nossa vida. O homem com um coração tão voltado para o Senhor. Atos capítulo 13, enquanto você abre. E ele está viajando com a sua esposa, renovando os laços matrimoniais. Nós oramos para que seja um tempo de qualidade, de descanso, de renovo na vida do casal, né? Do pastor Rafa e da Bruna. Estão aí tanto tempo servindo, né? Fazem tudo com tanta excelência. E eu tenho também o privilégio, né? E o temor de poder substituí-lo nesta manhã. Mas gostaria já que você abrisse aí Atos capítulo 13. Nós falaremos um pouquinho da importância, irmãos, das disciplinas espirituais. Valorize as disciplinas espirituais. Talvez a gente precise entender e resgatar algumas disciplinas da nossa vida que têm sido tão negligenciadas todos os dias. E a gente se perde tanto, irmão. A gente se torna tão carnal quando a gente deixa de praticá-las, de valorizá-las. E para isso, uma passagem que eu acredito ser de extrema importância também para a compreensão desta manhã acerca da palavra de Deus. Atos capítulo 13, a partir do verso 1, o evangelista Lucas relata no livro de Atos dizendo assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina e começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus. Pula para o verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram de Perge para Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia no sábado, entraram numa sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem a nós. Até aqui,
Pai, esta é a sua santa palavra, nós queremos agradecer o Senhor por ela, Senhor, aos nossos ouvidos nesta manhã. Obrigado porque a sua palavra é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Ela divide a alma do espírito, a junta da medula. Por isso, Deus, a tua palavra, que toda ela foi inspirada pelo Senhor, para a nossa correção, admoestação, para o nosso ensino, para o nosso consolo. Oramos para que mais uma vez o efeito produzido dentro de nós não seja a partir das emoções, de uma aplicação, Senhor, de uma boa retórica, mas a partir da revelação que o Senhor estabeleceu através da sua santa palavra. É o que nós te suplicamos nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro extremamente poderoso. Atos dos Apóstolos não é apenas a descida do Espírito Santo, mas é também um cumprimento da palavra de todo o Antigo Testamento, da permanência do Espírito Santo. Irmãos, era um privilégio, e para um grupo muito específico lá no Antigo, ter a presença do Espírito Santo. Eles se apropriavam do Espírito Santo para momentos como sacerdotes, reis e profetas. E agora nós temos aquilo que Joel profetizou, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. O cumprimento em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, durante a festa de Pentecostes. Todos aqueles que estavam reunidos sobre uma palavra, aqueles que permaneceram em Jerusalém, até que do alto eles pudessem ser cheios e revestidos de poder, de dunamis, para serem testemunha em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Eles não apenas testemunhariam a partir de uma palavra, mas de uma palavra e do poder do Espírito dentro deles a partir daquela palavra. Eles seriam testemunhas oculares, mas também cheios do Espírito Santo, a ponto da evidência de que eles estavam falando em nome do Senhor Jesus, seria evidenciado por meio de sinais, prodígios e maravilhas. A sombra de Pedro estava curando, Paulo estava ressuscitando morto, como aquele que caiu eutico da janela enquanto ouvia um sermão longo do apóstolo Paulo. Tiago e tantos outros estavam rodeados de uma nuvem de testemunha, mas também outorgados, certificados de que aqueles que os chamou daria-os poder para testemunharem diante de Cristo uma palavra poderosa. Mas irmãos, o que interessa aqui nessa manhã, para que eu e você aplique ao nosso coração, é que a igreja de Atos é completamente invadida, tomada pelo Espírito Santo. Mas eles não esperavam por uma santidade automatizada. Eles não estavam paralisados enquanto o Espírito Santo os enchiam. Eles buscavam por isso. É por isso que no relato de Lucas, quando a igreja começa a avançar para o ocidente, em direção à Galácia, atravessando o mar chamado Mediterrâneo, o texto aqui de Lucas nos diz que havia naquela igreja de Antioquia profetas e mestres. Irmãos, e para ser um profeta, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Como nós profetizaremos na carne, se não por meio daquele que nos chamou para profetizar? E também como nós ensinaremos se nós não temos a graça por meio da revelação, a iluminação daquilo que foi revelado. Não é simplesmente ler as Escrituras e traduzir aquilo que achamos. É preciso uma iluminação por meio do Espírito que nos convence de que aquilo que está escrito é uma verdade absoluta. Há poder nessa verdade e por isso nós ensinamos, porque o Espírito é aquele que descodifica os enigmas dentro das Escrituras e os mistérios, e a própria palavra, revelando na palavra, temos o Espírito que nos convence desta palavra. Quão glorioso é importante ter a presença do Espírito Santo. E esta igreja que tinha profeta e mestres, ela sai de uma região chamada, Antioquia da Síria.
E Antioquia da Síria é uma região costeira ao mar Mediterrâneo, de onde as caravanas missionais, ou missiológica, ou missionária, ou evangelística saíram. Nós precisamos entender que o evangelho estava apenas na pacata Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, ou em toda a Palestina. E a Palestina é menor do que muitos estados e cidades hoje do nosso Brasil. No Oriente era dividido, e foi muito dividido, essa parte dos Israel e da Palestina, e a brigação é até os dias atuais. Mas o que a gente precisa entender é que ela sai desse lugar, e o apóstolo Paulo junto com Barnabé vão dar início a uma caravana, a uma outra região muito perigosa e extremamente hostil ao evangelho, que rejeitava a mensagem de Cristo, aquele Cristo que havia pregado entre os homens, dizia ser o próprio Deus, foi crucificado a pedido do Sinédrio, morto na cruz pelos romanos, mas ninguém tomou a sua vida. O Pai, pela sua presciência e soberania, a entregou por nós. Ele verdadeiramente tomou sobre si os nossos pecados e carregou as nossas dores. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E nós temos esse relato do evangelho atravessando a uma região chamada Frígio Gálata, ou Galácia, dividido em dois hemisférios, norte e sul. Eles invadem primeiramente a Galácia do sul. Esse é o primeiro destino, mas porque naquela igreja havia profeta e mestre. Lucas faz questão de destacar que uma igreja que não tem dom, uma igreja que não tem disciplina espiritual para fortalecer o dom, é uma igreja que não envia, é uma igreja que não edifica, e é também uma igreja que não avança. E se a igreja não avança por meio das disciplinas e dos dons, nós estamos estagnados, paralisados e fadados a uma vida de fracasso espiritualmente falando, meus irmãos. Chamado, eles foram, e eles citam, todos os homens aqui praticamente são helenizados. O que é um homem helenizado? Tanto Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Cirene, e com exceção de Saulo, a maioria helênicos, eles são gentios que se aculturavam à tradição e à cultura grega, helênica. E eles são direcionados em enviar Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor os tinha separado. Olha só o que diz no verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor. Meu irmão, o quão precioso é ler isso nos primeiros passos da igreja primitiva. Uma igreja em espírito e em verdade. Uma igreja adoradora. Uma igreja que compreende a importância dos elogios ao Senhor. Engrandecer os atributos do Senhor. Uma igreja que já tinha o Espírito Santo dentro. Já tinha as evidências, o falar em línguas, uma das evidências. Já tinha a presença do Espírito Santo para curar, já tinha a presença do Espírito Santo para profetizar, para evangelizar, para testemunhar, para ressuscitar, para expulsar demônios. Eles já tinham a presença do Espírito Santo. O que restava fazer? Tudo. Não adianta ter tudo isso se não tem um coração de adorador. Uma igreja precisa viver uma constante adoração. Irmão, o que tem de homens que conhecem essa palavra aqui de trás para frente, mas com um coração tão seco, porque nunca parou para conhecer o Deus que ele conhece por meio das letras, mas ter uma experiência por meio da adoração. Para alguns a adoração hoje é tratada como meninice, porque a mente atrofiou. Eles talvez pensam, não, a fé é extremamente racional, mas quem disse que a adoração nos exime, nos isenta de viver ainda as disciplinas espirituais por meio das canções cantadas, por meio dos elogios, por meio da oração e por meio de uma vida entregue? A igreja de Atos era uma igreja poderosa, mas que adorava.
Hoje a igreja de Cristo é uma igreja poderosa, mas que muitas vezes não adora. Irmão, e adoração é tão diferente de cantar. Adoração é tão diferente de ir ao culto. Isso tudo são partes de uma adoração. A adoração é quando a gente levanta e quando a gente se deita. Ela começa e ela não termina. Nós estamos constantemente, ou deveríamos estar em adoração. Essa é uma também das principais disciplinas espirituais. Cantar salmos, adorar o Senhor, falar palavras que o elogiam, engrandecem, enaltecem. E esta igreja de Atos, uma igreja que vai dar os primeiros passos, a igreja primitiva, ela não vai caminhar sobre aquilo que ela acredita ser o correto, mas sobre o Espírito Santo que envolve uma adoração para enfrentar muitas perseguições, desafios e testemunhar o Evangelho de Cristo. Não é possível um culto a Deus sem adoração a Deus. E nós corremos o risco de participar de várias reuniões, em vários teatros, em vários auditórios, onde se fala de Deus, onde se canta até acerca de Deus, mas onde não se adora o Deus falado na pregação, cantado nas canções. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Irmão, como é importante, minha irmã, nós nos rendermos à adoração. Irmãos, é muito perigoso nós começarmos a ser os construtores de uma boa teologia, mas nos afastarmos de uma boa ortopraxia, de uma vida de devoção, de uma vida de rendição. E é fácil conhecer um bom teólogo e um péssimo teólogo. O bom teólogo conhece e vive literalmente aquilo que conhece. Ele é manso, ele é doce, ele é sensível, ele é prostrado, ele é servo. Mas você quer conhecer um teólogo só na prática? É aquilo que ele fala, rude, inimigo de todos, crítico de tudo, tudo para ele está ruim, tudo para ele não presta, muito desconfiado, arredio a tudo, alguém separado, alguém que não tem uma vida prática. Ele constrói a teologia para os outros, mas não para si. E quão perigoso é estar diante de uma igreja insensível, diante da adoração. Ela não cessou, irmãos, nós estamos diante de uma igreja viva. Atos dos Apóstolos não é uma igreja, porque a igreja de Atos é a igreja primitiva, a igreja do século 17, 20, 21 e até os dias atuais. Nós somos a igreja de Atos. Então devemos continuar adorando, como foi cantado. Para te adorar foi que eu nasci. Irmãos, nós nascemos para adorarmos ao Senhor e nós não combinamos a música, não. É de Deus. Segunda disciplina espiritual. Olha só o que diz. Eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Irmão, como isso eu confesso, na medida que eu fui avançando, querendo conhecer mais as Escrituras, irmãos, é muito tendencioso a gente ir deixando algumas disciplinas espirituais por achar que já conhecemos demais a palavra. Irmão, tinha tempo que eu não jejuava, tinha tempo, e jejum não é propósito. Deixa eu explicar a diferença. O propósito, você abre mão de algo ou alguma coisa com o propósito de receber ou de fazer ou de viver alguma coisa assim, se Deus quiser. Propósito não é uma ordem, é um pedido. E jejum, ele só está ligado a um único sentimento: contrição, arrependimento e quebrantamento.
O jejum é você matando a sua carne para se tornar mais sensível, se quebrantar mais, se ligar mais a Deus, se arrepender. O jejum é para que você e o seu coração possa estar despedaçado diante daquele que é o que recebe a sua oração por meio dela espiritualmente. O jejum nos conecta, nos torna mais sensíveis. Irmãos, você percebe que quando você deixa de comer, ainda que você fique nervoso como eu, a tendência é nos calarmos. A gente fica mais concentrado no jejum. E quando nós fazemos um jejum ao Senhor, ainda que seja tenso, difícil fazer, quando nós entregamos, irmãos, nós somos agraciados por uma presença sobrenatural. Só quem tem a experiência do jejum é que sabe do resultado do mesmo. Irmão, o jejum nos quebra. O jejum nos aproxima mais de Deus. Não tem nada supra-sumo, não tem nada místico, não tem nada extraordinário, mas parece que a gente consegue atravessar paredes de ferro, tetos de bronze. Diante do jejum, parece que Deus fica mais perto. Não, é nós que o aproximamos mais dele. E esta igreja já tinha dentro dela a presença do Paráclito, do Espírito Santo, mas mesmo assim, ela jejuava com o profeta e mestre. Mestres, ouça aqui, Rabi, aqui falou que tinha mestres, e eles jejuavam, então volta para o seu jejum, mestre. Sabichão, volta a se quebrantar, porque não adianta ter boa retórica, escrever 1000 livros, se você continua carnal, seco. Volta para o jejum. E para você, meu irmão, que está caminhando agora, é necessário as disciplinas espirituais. Número 2. Jejuar precisa voltar a fazer parte da igreja de Cristo Jesus. Nós tivemos aqui o pastor Luciano Subirá, escreveu um livro, pregou sobre isso, e nós temos também esse texto, a importância do jejum, da contrição, do quebrantamento. Não é possível que você não consegue ficar um dia sem comer uma picanha, ainda que seja difícil. Irmão, e quem está comendo picanha nesses dias atuais é bem-aventurado. Porque não está fácil, irmão. Não é verdade? Para você que é rico, que está comendo uma picanha, abra mão, meu irmão. Pega um dia na sua semana. E também não é assim, estou jejuando. Vai lá para o Twitter, estou em jejum. Não posso comer, não posso fazer. Não, o jejum não se fala para as pessoas com o propósito de parecer que você é mais espiritual como os fariseus. O jejum não se fala, se faz. Você e o Senhor. Entregue ao Senhor o seu jejum. E não entregue assim, pai, vou jejuar, mas eu quero a promoção. Pai, vou jejuar, mas eu quero o crush. Pai, vou jejuar, mas eu quero um carro zero. O nome disso não é jejum, é barganha. Jejum é entrega, não é recebimento. Jejum, pai, eu entrego o meu alimento nessa manhã. Deixo de comer, deixo de beber, em prol de um quebrantamento, de um arrependimento, de uma contrição. É claro que durante a oração você pode fazer os pedidos, claro que pode, irmãos, mas não trate o jejum como resposta do pedido, trate o jejum como resposta de uma vida quebrantada, contrita e despedaçada diante das mãos soberanas do Senhor. Quebra a sua carne. Irmãos, e o que passa aqui na nossa veia não é suco da Santa Ceia, é sangue, é ira, é raiva, é carnalidade, é desejo pelo mal, é desejo pelas coisas contrárias. E por isso que nós temos que reduzir a nossa carne, torná-la ao pó, a fim de que Davi cantasse e cantou em um dos salmos: aquieta-te, ó minha alma, porque tu perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ali ainda eu o louvarei. Irmão, quando o crente está muito agitado é porque está faltando jejum na vida dele, está faltando adoração na vida dele.
O Espírito Santo disse: separa-me, Barnabé, agora para a obra que os tenho mandado. Irmãos, disciplina espiritual, o cumprimento do chamado, também é uma disciplina espiritual. Como? Por meio da palavra. Como é que eles ouviriam o Espírito Santo se eles não estivessem na palavra? É necessário uma vida impenitente na palavra. Nesse sentido, insistente, uma vida exagerada, exacerbada, contínua na leitura, no examinar, no estudar, no ler, no recitar, no cantar a palavra. Irmãos, hoje nós temos vários aplicativos que facilitam leituras anuais, semestrais, bimestrais, mensais da Bíblia. Nós temos aplicativos com vários devocionais gratuitos. Vou fazer uma propaganda aqui para o bem. E o Verso, digita aí. Bíblia, um aplicativo pronto para você ler, ter um devocional diário. Irmãos, eu tenho uma Alexa na minha casa, ela já desperta assim: não saia de casa sem orar e sem ler a Bíblia. Todo dia. Irmão, tem dia que eu vou dando tchau para a Alexa e falar: Alexa, nós vamos no caminho. Irmãos, não tem como eu viver uma vida sem uma vida entregue de adoração, de jejum e de leitura bíblica. Você já conversou com um crente raso nas Escrituras? Irmão, eu fico até constrangido. Eu também sou raso, mas pelo menos eu tenho curiosidade. Pior é quando você encontra outro raso que nem curioso é. A conversa não rende. Você fala para o irmão alguma coisa, para a irmã, ela fala assim: é mesmo, está lá escrito, tá, irmã? Ó. Irmãos, como nós conheceremos o nosso Deus, se não por meio das Escrituras? A disciplina espiritual é uma leitura diária. E você acha que é gostoso parar, pegar, cancelar, né, deixar de seguir uma série, deixar de acompanhar o Brasileirão, deixar de ver um clipe, deixar de ouvir um Spotify, um Deezer, para poder guardar-se em 1 hora de leitura? Você está achando que é fácil, irmão? O WhatsApp parecendo que, né, as trevas se levantou para chamar naquela hora. As pessoas não deixam, parece que aquela gritaria do lado de fora. É nessa hora que o vizinho coloca o forró do lado. É nessa hora que bate as panelas, o menino começa a chorar. É nessa hora que existe um caos, bombas caem. Nessa hora tudo acontece para você não ler. Aí na hora que você vai assistir uma Netflix, não sei, irmão, parece o silêncio do deserto. Só o som do vento assim, ó. Você fala: meu Deus. Porque parece que há uma conspiração contra nós em relação às disciplinas espirituais. Porque um homem e uma mulher que preserva as disciplinas espirituais é forte no Senhor. É sensível. E a igreja de Atos não atreveu começar a pregar, senão por meio das disciplinas espirituais. Não tem como fazer a obra de qualquer jeito. Não tem como sairmos de casa para trabalhar. Irmãos, o tempo todo nós estamos sendo expostos a tentações, a provações. Como vencê-las na carne? Não é possível. É preciso uma sensibilidade maior por meio das disciplinas espirituais. Separem-me pelo Espírito Santo. Por isso que uma pessoa não consegue discernir entre a voz de Deus e a voz dos homens. Qual que é a voz de Deus? A voz do Espírito. Mas uma pessoa que está sempre em dúvida, ela não consegue tomar uma decisão, ela não consegue fechar um ciclo, ou recomeçar, ou iniciar um novo tempo, porque é uma pessoa perdida, porque ela é insensível à voz do Espírito, porque ela não adora, ela não jejua, ela não lê, ela não tem vida com Deus. Ela conhece o Deus da boca dos outros. Ela lê sobre Deus em livros de outros, mas ela não lê o livro que o Deus escreveu, um livro para falar quem Ele é nesse livro.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem um desejo de viver as disciplinas espirituais, irmão. Ele não quer se abandonar. Ele não se abandona, ele não se perde nas disciplinas, ele ora sem cessar, ele lê sem cessar, ele tem desejo de examinar as escrituras, de conhecer, ele tem desejo de adorar, é alguém que está sempre prostrado, é alguém que não perde tempo, não que as outras coisas sejam banais, seculares, não, mas ele gasta tempo, na hora de ouvir uma canção, uma música boa, ele até ouve, mas ele tem desejo de canções ao Senhor, porque o coração dele só quer aquilo. Ele tem desejo de orar o tempo todo, ele tem desejo de buscar o tempo todo, e ele não passa a vida inteira orando, a vida dele é uma vida de oração. É alguém ligado, é alguém que dá bom dia, boa tarde, é alguém que dá a paz do Senhor, é alguém que sempre enxerga para além do natural, é alguém que todo mundo tem prazer de ficar perto, é alguém sensível à voz do Espírito Santo. Ele erra, ele pede perdão, ele falha, ele reconhece. Irmãos, é prazeroso e é perceptível você estar diante de pessoas que preservam a disciplina espiritual e aquelas que não. É fácil de perceber. Irmão, de longe você conhece o crente carnal. E de perto você também conhece muito mais o crente espiritual. No falar, no vestir, no olhar, no proceder. É perceptível, perceptível. Amém. Verso 3. A gente chegando ao fim. Então, jejuando de novo, e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Ou seja, a igreja foi enviar Paulo e Barnabé. Pensa em 2 homens de autoridade, mas eles continuavam orando e jejuando, e impondo as mãos. Irmãos, o que é mais importante na vida do crente? A oração ou o jejum? Foi perguntado por um teólogo. Ele respondeu assim: o que é mais importante no avião? A asa direita ou a esquerda? Irmão, não tem como a gente não viver uma vida de oração. Tessalonicenses, Paulo diz: orai sem cessar. Jesus ensinou o sermão do monte: quando forem orar, não orem como os hipócritas, os escribas e os fariseus, mas orem assim ao Pai Celestial: Pai nosso que estás nos céus. Busquem, encontrarão, peçam e receberão, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se lhe é aberto. Isaías profetizou: busquem o Senhor enquanto podemos encontrá-lo, buscar enquanto podemos achá-lo. Orem, orem, orem. A igreja orando enquanto Paulo estava preso, e a igreja orando enquanto Pedro estava preso, junto com Tiago, e a igreja orava e ela crescia, e a igreja orava e Deus dava discernimento. Irmãos, um cristão que não ora, não rola. É preciso uma vida de intensa oração. 5 minutos de oração resolve problemas de um dia inteiro, de uma intensa oração. Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu dia, eu entrego nas tuas mãos a minha casa, eu entrego nas tuas mãos a minha família, a minha vida. Me dá direções para o dia de hoje. Comece o dia junto comigo. Me mostre o que o Senhor tem para mim nesse dia. O que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver. Jesus, guarde o meu trabalho, guarde a vida dos meus amigos, guarde a minha igreja, guarde o meu pastor. Senhor, eu entrego a vida de fulano que está enfermo, eu entrego a vida de ciclano que está, Senhor, afastado dos teus caminhos. Senhor, me ajude, me dê discernimento, me dê clareza. Senhor, me mostre, me ensine. Senhor, me guarda dentro do ônibus, me guarda dentro do carro. Senhor, me ajuda, me desenvolva. Eu quero ser parecido com o Senhor. Nós vamos orando. Mas, irmão, tem crente que perdeu essa disciplina. Ele só ora na igreja. E olhe lá. Ele acorda, passa o dia e dorme sem sequer falar com Deus. E fala assim: Deus, o Senhor não fala comigo. Não, e Deus está assim: eu sei que não está falando comigo.
Como é que eu vou falar com você se você não fala comigo? Como é que você vai conhecer aquilo que eu tenho para você se você não tem intimidade comigo? Hein? Como? Quantos aqui nessa manhã acordou conversando com o pastor Márcio? Poucos, os que têm intimidade. Porque os que não têm não conhecem. E maior do que o pastor Márcio, infinitamente maior é Deus, Cristo Jesus. Como que nós saberemos o que Ele quer de nós se nós não temos desejo de ter intimidade com Ele? É por isso que Deus não está falando, porque a gente não quer falar com Ele. E a forma da gente falar com Ele é por meio de jejum, adoração, leitura e a oração. Esse é o relato da igreja de Atos, que vai crescer e desenvolver, estimular a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Eles separaram esses homens, verso 4, então Barnabé e Saulo, enviados, não só pelos mestres e profetas, mas pelo Espírito Santo, que usou profetas e mestres que tinham uma vida de adoração, de jejum, de leitura e de oração. Aí eles foram enviados pelo Espírito Santo. Como que nós seremos enviados? Sem estarmos cheios e sem vivermos as disciplinas espirituais. Como? Enviados para onde? E quando chegarmos lá faremos o quê? Sem evidência alguma de que nascemos de novo. Sem evidência alguma de que somos íntimos de Deus. Vamos dar trabalho nos campos missionários se a gente não vive disciplina espiritual. Nós atrapalhamos qualquer ministério quando nós entramos sem as disciplinas espirituais. Nós nos tornamos pedra de tropeço. Porque vamos ser os primeiros a causar dissensões, montinhos, ciúmes, com as nossas vaidades. Uma pessoa muito vaidosa, que tem medo de perder seu cargo, medo de perder uma ovelha, ciúmes na igreja, é sinal de não estar vivendo disciplinas espirituais, está insensível. Nós não temos ovelha, a ovelha é de Cristo, nós pastoreamos as ovelhas, nós discipulamos as ovelhas. Mas nós não seguramos ovelha no nosso rebanho não, irmão. A ovelha do pastor, ela sabe quem é o seu pastor, porque ela ouve a voz do pastor. É lobo que é teimoso, lobo que não fica, lobo que não gosta, lobo que vive de rebanho em rebanho. Então tome cuidado, aprenda a discernir. Mas como é que você vai discernir se você não tem vida com Deus? Você não sabe que o que você está vivendo é de Deus ou não é, se aquela pessoa é de Deus ou não é. Mas como é que você vai saber se você não tem uma vida de jejum? Você não tem uma vida de leitura, você não tem uma vida de oração, você não tem uma vida de busca, de adoração. O crente tem que andar igual pastel de rodoviária. Pouca carne e muito óleo. É assim. Cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Ele termina dizendo, e navegando de Pafos, Paulo partiu com os companheiros a Perge da Panfilha. João Marcos deixou, mas eles continuaram. No sábado eles entraram na sinagoga, diante da leitura dos profetas e da lei. Os que estavam na sinagoga disseram, pregue se vocês têm uma palavra. Quando você vive uma vida disciplinada espiritualmente, a oportunidade aparece. Não busque oportunidade para ter disciplina. Busque disciplina para quando a oportunidade vier, você esteja pronto. Pronto. Irmãos, uma vez quando eu estava começando a caminhar, o pastor fez desse jeito assim, ó. Pegou, eu já estava com o texto pronto para dar uma palavra de dízimo e oferta. Ele falou, Tiago, hoje você vai dar a palavra de dízimo e oferta. Eu dentro de mim, estou pronto. Estou pronto, pastor. Ele fez desse jeito aqui, ó. Ele pegou a Bíblia, fechou os olhos, abriu, pôs o dedo e falou, prega em cima disso aqui.
Nunca mais eu esqueci disso. Irmão, daquele dia em diante, o que eu li de Bíblia, que eu falei assim, agora toda vez que ele fizer isso, eu vou estar pronto. Eu posso não saber pregar da forma como deveria, mas que eu vou saber o que o contexto diz, eu vou. Me pegou de surpresa, eu achando que eu estava pronto, irmão. A verdade é essa, não é uma opção de um pastor ler a Bíblia toda, não, é uma obrigação. Uma obrigação. Aquele que prega precisa manejar bem a palavra da verdade e não ter do que se envergonhar. Disciplina espiritual. Você pode ficar de pé no seu lugar? Irmãos, se tem um momento que a gente precisa dessa disciplina, é hoje e agora. Nós iremos atravessar um dos momentos mais delicados da nossa nação. As eleições sempre é um momento de tensão na nossa nação. Há vários rumores de várias coisas, mas o Brasil não pertence aos políticos. O Brasil é do Senhor, e bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E para que a gente entenda o que Deus quer para a nossa nação, nós não devemos ter a expectativa no A ou no B ou no C. A nossa expectativa é no Senhor dos exércitos. E para isso nós devemos orar, jejuar pela nossa nação, em prol da nossa nação, estarmos prontos para que Deus levante líderes cheios de equidade, homens e mulheres tementes ao Senhor, que fogem da corrupção. Porque quando um rei déspota lidera, irmãos, a nação perece. Mas quando um líder segundo o coração de Deus reina, ela prospera. Irmãos, nós devemos buscar por isso homens segundo o coração do Senhor no Senado, na Câmara, no STF, em todos os lugares, no Planalto. Irmãos, nós devemos orar pelas autoridades estaduais, municipais, pelos líderes da igreja brasileira. O Senhor precisa sarar os altares. Os líderes precisam se voltar para o Senhor. Pastores precisam voltar a pastorear. Profetas, parem de se vender. Voltem a profetizar aquilo que Deus disse e não aquilo que você quer. Evangelistas estão amordaçados, com bocas fechadas. Voltem a evangelizar a palavra. Mestres, não ensinem conforme o que o povo deseja, mas mestres, ensinem conforme as Escrituras. Ministros de louvores, voltem a cantar canções ao Senhor e não aos homens. Pastores, se abstenham de uma vida promíscua, vaidosa. Nós precisamos de ser reavivados, meu irmão. E como faremos isso em carne? É preciso voltar para as madrugadas, onde estão os cultos, que nós chegaremos de joelhos diante do Senhor. Vigílias intermináveis, louvores que para os instrumentos só se ouve sussurro, a presença do Espírito Santo e lágrimas e quebrantamento. Aonde está o desejo de entrar dentro da porta do quarto, fechá-la, orar, adorar, sair junto com o Senhor por aquela porta, cheio do Espírito Santo. Leituras intermináveis da Bíblia, você lembra? Quando você lia, tinha curiosidade, marcava com marca-texto, colocava post-it. Hoje a gente faz assim: e o Senhor foi com Josué. Amém. Pai, obrigado por essa manhã. Não. O Senhor quer falar conosco. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor essa manhã. Entregamos a nossa vida diante do seu altar. Reconhecemos que precisamos do Senhor. Sem Ti
nada podemos fazer. Tu és o baluarte, o sol da justiça, o caminho, a verdade e a vida. Nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós que um dia andamos nos teus caminhos, em meio às disciplinas espirituais, mas abandonamos o Senhor, nos afastamos, voltamos arrependidos para os teus braços nesta manhã, na certeza de que o Senhor nos recebe de braços abertos. Assim nós oramos, entregando a nossa vida para Jesus e reconciliando com o Senhor. Alguém aqui nesta manhã deseja entregar a sua vida para Jesus? Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos, ou se voltar para Ele se reconciliando. Você que está na sua casa, você também pode fazer isso, através do nosso telefone. Ao término deste culto, você vai nos ligar e nós daremos os primeiros passos com você. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós espalhado em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos adorar o nome de Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor. Anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.